3, 2, 1. Senadora, as enchentes no Rio Grande do Sul, elas causaram grandes prejuízos, especialmente para os produtores, né? Como o senhor avalia o impacto desses eventos climáticos na agricultura gaúcha e quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos agricultores nesse processo de recuperação? O prejuízo é imensurável, né? O que nós tivemos na região dos vales do Taquari, que foi o mais atingido, Vale do Caí, Vale do Rio Pardo, Vale do Jacuí, Vale do Soturno, Vale do Toropi, todos esses vales foram os mais afetados. E claro que pegou o resto do Rio Grande do Sul, mas a metade sul do estado foi a mais atingida, depois do Vale do Taquari. Houveram medidas governamentais de prorrogações que não atenderam à totalidade da demanda dos produtores ali. Então, prorrogaram custeios, prorrogaram investimentos, e houve também um recurso para tentar pagar as contas que o pessoal tinha junto ao comércio, junto aos próprios bancos. Essas questões ainda deixam muito a desejar, e as pressões que nós, no Congresso, estamos fazendo, senadores, deputados e as próprias entidades de classe, pressionam, mas as medidas não vêm, vamos dizer assim, na velocidade que os produtores precisam. Eu imagino a dificuldade ali. Nós já estamos em época de plantio, para o pessoal plantar o milho, plantar a soja, plantar o arroz para a safra de verão. E vou dizer a você também que em alguns vales desses que eu citei, o pessoal não conseguiu plantar pastagem de inverno, porque o Vale do Taquari, por exemplo, é uma região que o que predomina ali é o leite, é o suíno, é o frango. São essas atividades e tem que fazer plantação de pastagens para os animais. Ali tinha gente que teve que vender o gado de leite para poder fazer, porque não tinha comida suficiente. Houve, sim, muita gente ajudando, de outros estados também ajudaram o Rio Grande do Sul, de outras regiões do estado também se mobilizaram, mas ok, foi insuficiente, mas o pessoal é forte, resiliente e já está de novo tocando a sua atividade, né? Então, esse é um problema sério, mas ainda deixa muito a desejar na questão do crédito rural, a mobilização que o pessoal fez, a pressão que foi feita também, mas nós não tivemos respostas suficientes para poder resolver o impasse das dívidas bancárias. E tem um problema ali que foi muito pouco afetado, e a gente pode gastar mais tempo nesse assunto, que é a recuperação das propriedades rurais. Isso é um outro problema sério. Tem regiões, por exemplo, que o pessoal ficou com 1 metro de terra em cima da propriedade. Tem lugares que a terra se foi, ficou só o subsolo, né? Pedra praticamente, que tem que repor a terra em cima desse lugar. Em alguns lugares, você tem que tirar a terra de cima da lavoura, a areia que veio, e em outros lugares você tem que tirar, colocar terra no mesmo lugar, e você ficou praticamente sem a terra, né? A terra, o solo fértil arado. E esse assunto é um assunto delicado e muito pouco foi feito desse período de maio, junho desse ano até agora. Alguma coisa se fez, mas muito pouco se fez para que possa recuperar a propriedade. Não é a dívida do agricultor junto ao sistema financeiro ou junto às cooperativas, cerealistas, revendas, enfim, ao comércio, né? Então, esse é um outro problema. Alguma coisa foi feita, mas precisa muito mais ser feito. Vou te dar um exemplo especificamente. Eu consegui, com o Irineu Hort, que é meu suplente no Senado, hoje é o presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, conseguiu com a ProSoja Nacional, veja, R$700 mil. Isso não é dinheiro para o tamanho da catástrofe que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Mas, mesmo assim, o dinheiro sendo bem aproveitado, eu fiz no Rio Pardo, que é a minha terra natal, chama Vale do Rio Pardo, que pega ali Candelária, Vale do Sol, Vera Cruz, Santa Cruz e Rio Pardo. Nesse local, com R$700 mil, que a ProSoja doou para lá, e uma organização que os produtores fizeram. Eu tinha 3 agrônomos que eu quero render homenagem. O Kiko Kudena, o Sanderley, que é um técnico agrícola, o Kiko é agrônomo, e o Adalto agrônomo. Eles abraçaram a questão e o dinheiro veio para o Sindicato Rural, o José Emel, e o prefeito Rim, prefeito de Candelária, com a sua equipe da prefeitura, ajustaram. Arrumamos lá em Candelária
na minha terra natal, mais de 300 propriedades rurais, quase 1.200 hectares recuperados, com R$700 mil. Depois, nós conseguimos R$80 mil para as fumageiras, e hoje ainda estão trabalhando dentro das propriedades, tirando pau, toco, pedra, sei lá o que tem. Então, veja, não é dinheiro, né? São bilhões. É um exemplo bem sucedido que deu certo em Candelária e nesses municípios que eu citei. Mas precisa muito mais do que isso. Eu tentei organizar o Vale do Toropi, o Vale do Jacuí, o Vale do Soturno, o Vale do Caí, o Vale do Rio Pardo, que eu já te disse, do Caí e também do Vale do Taquari. É difícil achar alguém, e dei o exemplo de Candelária, alguém que absorvesse esse fato. Conseguimos um pouquinho lá no Vale do Soturno, os arrozeiros de Uruguaiana colocaram algum dinheiro lá, conseguimos no Vale do Jacuí, render homenagem também, no caso aqui, ao Sicredi de Candelária, né, daquela região Centro-Serra, né, que colocou também um dinheiro no Vale do Jacuí. Então, essas coisas foram coisas pontuais. E no restante nós não tivemos. Mas estas propriedades seguramente não foram arrumadas. Ok? Então, isso precisa continuar o trabalho. Tem recursos no crédito rural, mas faltou esses braços que, como nós conseguimos em Candelária, para fazer nas outras regiões. Então, nós tentamos mobilizar, mas o exemplo de Candelária é ímpar. Aí sucedeu um pouquinho no Vale do Jacuí e também aqui no Vale do Soturno. O senador, o Rio Grande do Sul, ele passou por anos de estiagem, o recente evento da enchente e também a dificuldade no acesso ao crédito. Quais são as políticas públicas ou ações prioritárias que precisam ser implementadas para garantir esse processo de recuperação para os produtores rurais? Primeiro, Aline, temos que recuperar as propriedades, a terra do agricultor. Isso nós vamos seguir trabalhando com recursos mais acessíveis para que o pessoal possa acessar esse recurso e arrumar a propriedade. E depois a recomposição das dívidas, Aline. Foi muito difícil, veja, prorrogaram dívidas, os produtores prorrogaram nos bancos, isso aconteceu desde o início do processo, em abril, maio, junho, até agora. E agora, recém no dia 15 de outubro, eu e a senadora Tereza Cristina conseguimos uma audiência com o ministro Haddad para colocar dinheiro para os produtores ligados ao SOS, ligados à Farsul, ligados à FETAG, enfim, para conseguir uma linha com o BNDES, uma linha de 10 anos de prazo, com a taxa de ao redor de 10%, para pagar contas no comércio. Veja, nós levantamos mais ou menos 20 bilhões. Eu conversei com o Banrisul, com o Badesul, com o BRDE, com o Banco do Brasil, com o Sicredi, com o Sicob, falava em 20 bilhões. Nós vamos fechar esta semana e vão ser aplicados 6, 7, 8 bilhões no máximo. Faltava 20 para recompor isso. Então, esse dinheiro, os produtores estão prorrogando, juro é caro e um prazo que deram para eles. Muita gente não conseguiu esse recurso. Muita gente não conseguiu esse recurso. E precisaremos seguir batendo para que tenha recurso para poder fazer essa recomposição. Falta de garantia dos produtores e falta de acesso junto ao sistema financeiro. E o que eu vejo, Aline, para o ano que vem, uma situação extremamente delicada. Se nós, dependendo da colheita que nós tivermos, e também com relação ao preço que a soja tiver no mercado, que o arroz tiver no mercado, que o milho tiver no mercado, bom, aí nós vamos ver como é que ficará a recuperação dos produtores. Mas é muito difícil essa posição. E já começamos a trabalhar agora no Senado, agora não, mas esse é um projeto que se arrasta bastante, a questão do seguro agrícola ali. Isso é o fundamental, o sistema que nós precisamos implementar, um seguro eficiente para os produtores, não a forma que está hoje, um Proagro, que é meia boca, ou mesmo o próprio seguro que nós temos hoje privado, certo? Porque as próprias seguradoras, em função do volume de problemas que nós tivemos, você citou 3 estiagens, agora enchente, excesso de chuvas, ok. Então, as próprias seguradoras abandonam o processo, abandonam o barco e nos deixa Deus dará. Então, nós começamos a desenhar, nós tivemos agora recentemente a sabatina de 3 diretores do Banco Central, lá no Senado.
E eu questionei esse assunto, que nós trabalhamos lá atrás com o então ex-ministro Alisson Paulinelli, para envolver as empresas que fornecem, para vocês terem uma noção. Hoje, vou te dar, arredondando, em grandes números, mais ou menos 50% da lavoura brasileira é financiada com crédito rural e que tem mecanismos de proteção, mal ou bem existem. E os outros 50% são as empresas que financiam, são indústrias, cooperativas, cerealistas, revendas, que financiam esse restante da produção, né? Então, para esse pessoal não existe seguro. Para 50% é zero seguro. E para os outros 50% é 10, 20% que tomam seguro nesse processo. Então, nós começamos a desenhar, a partir dessa conversa, a ex-ministra Tereza, senadora comigo hoje, está com um projeto, né, relatando um projeto que nós discutimos agora, há um mês e pouco atrás, no Senado. E nesse projeto, quando eu citei isso, o pessoal do Banco Central se antenou e até me procuraram há 2 semanas atrás, foi um diretor do crédito rural do Banco Central procurar-me e nós começamos a desenhar um projeto para que a gente possa envolver, além dos bancos, das seguradoras, também a parte privada, que são cerealistas, cooperativas, revendas e as próprias indústrias de insumos, para que eles entrem num sistema de seguro para todo mundo, entendeu? No Brasil inteiro. Então, tem que se criar um novo mecanismo, porque 50% é financiado e uma empresa já está fazendo o que eu estou dizendo, parece que é Singenta. Então, nós temos que fazer que esse sistema evolua para que todas as empresas do agro que financiam fertilizantes defensivos, sementes, possam também entrar nesse processo de garantia. Aí nós teremos um seguro, porque hoje os europeus, os asiáticos, os americanos, eles têm hoje subsídios, Aline. Para vocês terem uma ideia, quem está nos acompanhando aqui através da AgroLink, mais ou menos 900 bilhões de dólares os produtores americanos, europeus e asiáticos têm de subsídios dos seus governos. No Brasil, não chega a 9 bilhões de dólares. Então, veja, quem segura as pontas todas é o agricultor. É o agricultor e são as empresas, entendeu? Comércio e indústria que, de uma certa forma, se ajustam, mas mesmo assim a garantia é muito pequena e precisamos de um seguro efetivo para ajudar os nossos agricultores. Certo, senador, é um processo bem longo e com muitos desafios, né, para o nosso produtor rural. E por isso o portal AgroLink ele lançou uma campanha para ajudar as vítimas das enchentes. Então, eu gostaria de uma avaliação do senhor, qual a importância dessas iniciativas de empresas privadas e como a sociedade pode continuar apoiando os produtores e as comunidades atingidas para que essas ações não sejam esquecidas ao longo do tempo. Aline, eu me empenhei muito nessa questão, citei reuniões com o Vale do Taquari, o Vale do Caí, o Vale do Rio Pardo, o Vale do Jaguari, do Toropico, o Vale do Jacuí, o Vale do Soturno. Bom, eu consegui um pouquinho de dinheiro os arrozeiros de Uruguaiana que deram para o Vale do Soturno. O Sicredi ajudou um pouquinho também o Vale do Jacuí. E eu consegui, com a ProSoja Brasil e Fumageiras, setor de tabaco, 780 mil reais. Isso não é dinheiro, Aline, para o tamanho da catástrofe que se abateu sobre milhares de produtores que perderam literalmente as suas terras, perderam as terras. Numa ocasião que eu reuni a Cooperativa Languiru, a Cooperativa Dália, a JBS, enfim, as empresas de leite, suíno e frango do Vale do Taquari, técnicos das empresas me diziam assim, estava o Sindicato dos Trabalhadores Rurais da região e mais a Emater, dizem assim, senador Reise, os produtores derrubaram os braços, não tem mais vontade, ânimo de fazer. Imagina quem pegou uma enchente no final do ano passado no Vale do Taquari e pega de novo em maio. Como é que está o ânimo dessa pessoa? Dificuldade de crédito rural, de acessar ao crédito. Então, essa é a dificuldade. Então, não é dinheiro o que eu te citei, que nós fizemos com um pouquinho dinheiro em Candelária, 780 mil reais, arrumar quase 1.200 hectares de terra, arrumar um trabalho de 3 agrônomos técnico-agrícola, 2 agrônomos técnico-agrícola. Então, dá para fazer isso, esse modelo de Candelária, mas desde que alguém abrace em cada lugar. Então, precisa a sociedade colaborar, ajudar, precisa os órgãos públicos, os bancos, no caso, que têm recurso para poder aplicar, e recurso barato, com prazo.
Isso eu vou seguir persistindo e perseguindo a partir agora do próximo ano, entendeu? Além de ajustar